Bom dia. Hoje vamos dar início ao manejo integrado de pragas da cultura do abacaxi, quer dizer, uma nova cultura, né? A gente acabou de falar sobre a cultura da bananeira. Vamos agora falar sobre o manejo integrado de pragas da cultura do abacaxi, né? É uma cultura que tem importância para a região, muitos produtores cultivam, principalmente os pequenos produtores, né? É uma fonte de renda e é uma cultura que se desenvolve muito bem na região e que tem um grande potencial, mas à vista também o preço, né? O preço, pelo menos no mercado, não baixa tanto o preço, né? Então, claro que nós temos problema com doenças, mas as pragas podem ser um fator limitante para a produção do abacaxi. Então nós dividimos a manejo integrado de pragas da cultura do abacaxi em 3 partes, né? São 3 vídeos, para não ficar tão longo, né? Então vamos falar sobre alguns assuntos, a princípio algumas práticas culturais, para depois a gente começar a falar das principais pragas da cultura. Então, qual o centro de origem da cultura do abacaxi? Então, nós temos aqui, né? Centro de origem, região sul do Brasil, nordeste da Argentina e Paraguai. Qual a grande importância do nosso centro de origem ser aqui? Então, você vai ver, por exemplo, a quantidade de pragas, mas não tem uma quantidade de pragas que seja, vamos dizer assim, um número de pragas grandes que causam problema, tá? Haja vista que, como pelo centro de origem ser aqui, a planta acaba evoluindo junto com a praga evolui, a planta evolui também, então você tem um número mais limitado de pragas. É diferente, por exemplo, de uma cultura que não tem origem aqui, tá? E quando ela vem, não vem a praga, né? Vamos dizer assim, a planta está aqui, quando vem só a praga, não vem inimigo natural junto, né? E as variedades que a gente desenvolve é que às vezes não é resistente a uma boa parte das pragas que estão lá fora. Então não tem aquela evolução junto aqui com a praga. Então ela evolui através de melhoramento, outros processos, separado das suas principais pragas. E aí, quando ela chega aqui e encontra condições favoráveis, pode causar um estrago muito grande. Aqui, no caso, um dos centros de origem é a região sul do Brasil, aí pegando também a Argentina e Paraguai. A produção de abacaxi, pessoal, aqui é dividido pelos estados da federação. Então, nós temos o ranking, né, dos principais produtores de abacaxi. Então, quais os estados que produzem? Então, nós temos aqui o principal é a Paraíba, o Nordeste, né? Minas Gerais, Pará é um grande centro produtor. A Paraíba tem condições bem favoráveis, desde que você consiga fazer irrigação. O número de doenças, o número de pragas tende a ser um pouco menor devido às condições climáticas, né? Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Alagoas, e aí vai, né? Vai diminuindo, né? Até estados que produzem muito pouco, apesar, por exemplo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, apesar de serem estados que estão ali próximo do centro de origem, eles produzem muito pouco. Então, hoje nós temos Norte e Nordeste como os principais centros produtores, apesar que a região Centro-Oeste também tem um potencial muito grande. Então aqui, produção brasileira de abacaxi por região, né? Então nós temos região Norte, 25%, aí pega Nordeste, 40% da produção está na região Nordeste. Então você trabalha, por exemplo, com a irrigação localizada, né? Por gotejo, isso faz com que você tenha uma menor incidência de doenças quando você não molha a folha, não molha a planta como um todo, né?
então vai molhar só o sistema radicular. Então você cria uma condição menos favorável para o desenvolvimento, principalmente de doenças. Região centro-oeste ainda é muito pouco, 7%. Poderíamos produzir muito mais. Mas claro, se a gente pegar, por exemplo, a região centro-oeste, ainda é muito pobre em termos de produção de frutíferas. Muito pobre ainda, tem muito a avançar, tem muito que pode ser produzido. Região sul, 1%, muito pouco, apesar de ser um dos centros de origem. E região sudeste com 27%, principalmente representado pelo estado de Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, que produz mais, né? Então, pegar a região nordeste, tem quase metade da produção nacional é a região nordeste. Quais são os tratos culturais, né? Que até facilita a vida para a gente, que vai realizar o controle de pragas, controle de doenças, controle de plantas daninhas. Então, nós temos aqui, até pouco tempo, e ainda tem muito produtor que faz isso, na hora de cultivar abacaxi, ele planta em fileira simples, um espaçamento, e ali ele planta as linhas, num espaçamento fixo, né? E isso é complicado, porque quando a planta cresce, planta mais ou menos com quase 1 ano de idade, ela fechou, ela cruza as folhas. E quem nunca entrou numa lavoura de abacaxi sabe muito bem o abacaxi que é, né? Então, pequenos espinhos nas folhas, a não ser que variedades que não têm espinho, mas a variedade que a gente cultiva, como pérola, por exemplo, o smooth cayenne, você vai ter problema, que é a folha, a extremidade, ela é serrilhada, né? Então, você entrar ali, você tem que estar muito bem protegido, os braços, as mãos, o corpo como um todo, né? Praticamente, com exceção da cabeça, mas o resto você tem que estar bem protegido, senão você sai todo cortado da lavoura, né? Durante todo o desenvolvimento da cultura. Claro, se ainda não fechou, não tem problema, mas a partir do momento que ela começa a cruzar as folhas, você tem problema em transitar nessa cultura. E as práticas culturais são constantes, né? Adubação, controle de plantas daninhas, controle de pragas, né? As pragas envolvendo plantas daninhas, doenças e insetos. Então, pessoal, uma das práticas que a gente pode fazer é o que a gente chama de fileiras duplas, ou até mais, né? Tripla, mas fileira dupla. Ou seja, eu junto 2 fileiras e depois já entrelinha para as outras 2 fileiras eu deixo um espaço maior. Então, a única dificuldade que eu tenho é fazer a limpeza aqui, entre essas linhas duplas, que elas ficam muito fechadas e você tem um pouco mais de trabalho. Claro que hoje a gente tem produtos herbicidas, por exemplo, que são seletivos para abacaxi. Então, você aplica, vai controlar as plantas daninhas sem controlar a cultura do abacaxi. Claro que todo herbicida, quando você passa a ver, dá uma baqueadinha nas plantas, mas ela retoma o desenvolvimento normal. Outra prática, pessoal, é isso aqui, que é adotado aqui. Hoje você tem máquina para fazer isso, que é o mulching, ou seja, fazer a cobertura com uma lona. Então fez como se fosse um canteiro, elevou aqui, tem máquina que vai elevando aqui o solo no local onde você vai plantar e já coloca a lona, já é fixada a lona. Aí você só faz um orifício e coloca as mudas. Claro que aqui você tem que ter irrigação, você bota a irrigação aqui, ela vai gotejar na base da planta para suprir a necessidade de água, mas a planta daninha não vem, tá? E claro, uma área assim, geralmente o produtor, a adubação ele termina fazendo por fertirrigação, ou seja, ele manda o adubo pela água, a água de irrigação. Então facilita bastante, né? Então aqui é uma forma de fazer para facilitar os tratos culturais, porque se você fizer dessa outra forma aqui, fica muito difícil de você fazer os tratos culturais. Aqui, pessoal, mostrando o florescimento, eu estou mostrando o florescimento do abacaxi, porque é muito importante no controle de uma praga, de uma doença da cultura do abacaxi,
das duas mais importantes. Os dois problemas mais importantes da cultura do abacaxi, que é a broca do fruto e a fusariose. Então, ela vai ocorrer principalmente durante o florescimento, ou seja, a inoculação e a infestação pela praga ocorre principalmente quando a planta está florescendo, ou seja, as flores estão abertas. Então, aqui mostrando o início do florescimento do fruto do abacaxi. Só lembrando, pessoal, cada gominho desse aqui é um fruto, tá? Então é um fruto composto. Então cada gominho desse é um fruto. E hoje, inclusive, a Embrapa tem variedade de abacaxi que você não precisa descascar, você remove esse gomo. Aqui, como você vai tirando esse gomo e comendo. Tá, beleza. Quais são as principais pragas da cultura do abacaxi? Então nós temos aqui a broca do fruto, broca do talo quer dizer, é como se fosse o pedúnculo do fruto, mas é a planta, né? Nós temos, é como se fosse o caule, na verdade, né? Não o pedúnculo, como se fosse o caule da planta. Nós temos aqui a cochonilha, um dos problemas muito sérios na nossa região, referente à cultura do abacaxi. Ácaro, um ácaro muito pequeno que fica na base da folha, ou seja, na bainha, lá onde fica fixado ao fruto, tem uma região ali, a gente vai comentar depois. Essas são as principais pragas da cultura do abacaxi. Então nós temos aí broca do fruto, mostrando o adulto, então vai brotear o fruto por dentro, então claro que isso vai perder valor comercial do fruto, não vai ter valor, então é uma planta que você está jogando fora, já que comercialmente, quando você tem uma área grande, vai produzir apenas um fruto por planta. Passou essa colheita, todas as plantas são removidas, o solo é preparado novamente e vamos dizer, plantado novamente as mudas, né? Aqui é a broca do talo, aqui na base do fruto, mas é a broca do talo. A cochonilha, que a gente tinha comentado, então pode causar um problema sério para a cultura. E aqui o ácaro da bainha da planta, né? Então vamos lá, falar de cada uma. Então a primeira é a broca do fruto. Ela é considerada a praga mais importante da cultura do abacaxi. Tá? Então nós temos aqui é um lepidóptero, a família Lycaenidae, e nós temos duas espécies que causam problema. A principal é essa aqui, ó, Strimon megarus. Mas existe uma outra chamada de Strimon basalides. Essa aqui você vai encontrar na literatura também como Tecla basalides. Tecla basalides. Hoje é conhecido como Strimon basalides. Mudou o gênero, mas a espécie continua a mesma. Então elas têm pequenas diferenças. Pequenas. Você olha a parte inferior, a parte de baixo, né, do adulto, e tem pequenas diferenças. A parte superior já é um pouco mais diferente, mas os danos que essas pragas vão causar são as mesmas. Não muda nada, o dano vai ser o mesmo. O controle também vai ser o mesmo. Então é considerado uma das principais pragas da abacaxicultura brasileira, se não a mais importante. Claro que isso vai variar de região para região, mas é que ocorre com maior frequência que podem causar os maiores danos. A descrição, ó, na fase adulta uma pequena borboleta. Então aqui a gente já tem, ao invés de ser uma mariposa, é uma borboleta. Então ela vai circular na cultura do abacaxi durante o dia. Então a planta está florescendo, você pode, quando inicia o florescimento, você pode direcionar as observações diretamente para o fruto, que é onde elas costumam estar. Ela possui asas de coloração cinza escura na face superior e cinza clara na inferior. Um cinza claro com essas manchas avermelhadas, né? A gente viu ali vários desenhos.
Lá a gente tem a foto, a gente mostrou antes a foto dos adultos diferenciando tanto a face superior, a parte superior, como a face inferior do indivíduo adulto, para diferenciar uma espécie da outra. As posturas são realizadas sobre as inflorescências em todas as horas do dia. Todas as horas do dia. Claro, se restringe apenas às inflorescências? Não. Pode ser estrutura, mas a predominância é na inflorescência, porque é lá que a lagarta vai entrar no fruto, através da flor. Mas se você, por exemplo, está colhendo cultura e joga mudas ali próximo, pode ser que elas coloquem ovos ali também. Tá? Então tem que ter todo um cuidado na eliminação dos restos culturais também. A gente vai ver mais para frente. Então nós temos aqui distribuição geográfica. Qual é a ocorrência da broca do fruto? Então se você olhar aqui, também pode ser por questões de informações, né? A predominância de ocorrências, quando a gente analisa países, você vai ver que a ocorrência da broca do fruto está aqui desde o quê? Desde o México, né? E vai descendo toda a América Central e América do Sul. Então, onde cultiva abacaxi, aqui você vai ter presença da broca do fruto. No Brasil, as principais ocorrências não significa que não ocorra aqui, ó. Está aqui Mato Grosso, por exemplo, consta que não tem. Mato Grosso do Sul também não. Aqui o estado do São Paulo tem, mas os estados do Sul não tem. Tá? Às vezes, ó, estado do Piauí não tem, Ceará não tem. Então, aqui Pernambuco também consta que não tem, Alagoas também não, mas isso pode ser uma mera questão de relatos. Ou seja, não tem informações de órgãos oficiais no estado, que esses órgãos oficiais não relataram a ocorrência. Às vezes prefeituras não relatam para o órgão estadual para fazer a divulgação dessas informações. Então, isso é um material da Embrapa, e se não tiver todas as informações, vou colocar só onde tem os relatos. Então, aqui é onde já consta relatos de ocorrência da broca dos frutos. Mas provavelmente você deve ter aí praticamente todos os estados, porque quase todos os estados produzem abacaxi. Pode não ser grandes áreas, mas produz. Então nós temos aqui, ó, o adulto, ainda não estão abertas as flores, mas ela já começa a visitar. Isso aí você tem que ficar atento. Mesmo que ainda não esteja aberta, mas você tem que observar para ver se inicia a ocorrência, para você já começar a adotar medidas preventivas de controle, né? O ovo ele é circular, esbranquiçado e achatado na sua parte inferior. Os sintomas são galerias dentro dos frutos, os quais são cobertos por uma resina ou goma, o que resulta em odor e sabor desagradável. Então, são observadas galerias, claro que esse fruto vai estar impróprio para consumo, né? Nem para o pessoal que trabalha ali na própria propriedade, porque dentro vai ter galerias e aí desenvolve fungos, vai estar danificado. Então o que acontece é isso aqui, ó. Muitas vezes, pessoal, um pedacinho do fruto ele é atacado, a lagarta já sai, e esse fruto, quando está nesse desenvolvimento, termina ficando com defeito, mas continua o desenvolvimento. Aí sim você pode tirar um pedaço e consumir o outro, mas isso para consumo próprio, porque para comercializar não tem valor comercial. Então, beleza. Quais são os sintomas e danos? Aparecimento na resina incolor. Então, isso aqui acontece geralmente com as brocas. Quando elas começam a se alimentar, começam a liberar resina, isso é uma forma da planta se proteger. A resina é o que?
é uma substância que tem princípios de cicatrização e para evitar infecção. É tanto que abelhas, por exemplo, pegam resina em planta para produzir o próprio. E o próprio é bactericida, né? A gente sabe disso. Então, em contato com o ar, a resina forma bolhas irregulares, tornando-se amarelada e, ao endurecer, marrom escura. E fica presa ali próximo de onde a lagartinha entrou e começou a fazer galeria no interior da planta, ou no interior do fruto. Então, o que fica é isso aqui, ó. Olha a quantidade de resina. Isso é uma tentativa da planta de se proteger. Não é liberado pela lagarta. Na verdade, é liberado pela planta uma forma de proteção. Quando infectada pela fusariose, também exuda a resina. Então, tanto o ataque da broca quanto a ocorrência da fusariose pode levar à liberação de resina. Então, o que tem de diferente? E aí, professor, como é que eu vou diferenciar? Ocorrência de uma fusariose do ataque da broca do fruto. Lembrando, fusariose é um fungo extremamente importante, é o fusário. Ele está presente constantemente nos nossos solos. Ele está presente ali, só precisa encontrar uma oportunidade para começar a infectar as plantas. A gente viu lá na cultura da bananeira, o mal do Panamá também, ocorrência de fusariose. Enquanto que, isso no centro do frutífero, ou seja, quando a flor está aberta, o esporo do fungo cai na flor. Depois que ocorreu, passou o período de polinização, vamos dizer assim, ele fecha, o frutífero ele fecha, as brácteas vão lá e se cruzam assim e fecham bem fechadinho, mas o esporo do fungo já está dentro, ele germina e começa a colonizar o fruto. Então a resina vai começar a aparecer no centro do frutífero. No caso da broca do fruto, o ovo também é colocado na flor, mas quando esse ovo eclode, a lagartinha não entra no centro do frutífero, ele procura o espaço entre os frutíferos e ali ele entra. Então a resina que vai exudar, vai ser entre os frutíferos, no caso da broca. Quando ele fala de fusariose, a resina que é exudada é no centro do frutífero. Então essa é a principal diferença do sintoma da fusariose em relação à broca do fruto. Ou seja, um é no centro do frutífero, o outro é entre os frutíferos. Então você observou o fruto, viu o sintoma, você consegue saber se eu tenho que tomar atitude para controlar um fungo ou eu tenho que adotar medida para controlar uma broca, apenas olhando o sintoma. Então tá aqui, se você olhar esse espaço aqui, entre o frutífero e a resina estiver saindo daqui, é ataque de broca. Se estiver saindo do centro do frutífero, no centro, é fusariose. Então eu tenho que ficar esperto quanto a isso, para não passar um fungo, sendo que eu deveria estar controlando uma broca, que é um inseticida. Ou eu estou passando um inseticida e na verdade o problema é fusariose, é um fungo. Então temos que ter muito cuidado. Então elas alimentam-se de brotos, né? As lagartas podem se alimentar de brotos, não com a frequência tão grande como é dos frutos. Mudas. Então a gente sabe que as plantas produzem mudas, tá? Quando vocês forem ter aula de fruticultura, com certeza o professor de fruticultura vai falar sobre os tipos de mudas de abacaxi, como rebentão, aí tem várias formas de coroa, tudo isso, né? Então tem vários tipos de mudas de abacaxi e as mais importantes para você fazer um novo cultivo, tá? Pode atacar também o pedúnculo do fruto e destrói desde pétalas até o ovário também, ou seja, no período de abertura das flores. Então nós temos aqui ataque em muda, por exemplo, a resina saindo, apesar de ser broca do fruto.
Então, os orifícios deixados pela broca representam uma porta de entrada para patógenos também. Então, eu posso ter ataque de outros fungos devido à abertura deixada pela broca, condição extremamente favorável. Então, caiu o esporo de algum fungo ali, vai encontrar um ambiente adequado para se desenvolver. Olha lá, ó, apodrecimento do fruto, o fruto ainda verde. Apodrecimento desse fruto devido ao ataque da broca, ou seja, deixou porta de entrada para a ocorrência de fungo. Perda no valor comercial do fruto é uma consequência, tendo o agricultor que gastar muito para controlar a praga. Por que ele tem que gastar muito para controlar a praga? Claro, se não tomar as medidas preventivas, né? Monitoramento e controle no momento correto. Porque se a broca já estiver dentro do fruto é difícil de controlar. E ele tem perda, para cada fruto é uma planta que ele perde, né? A porcentagem de frutos atacados pela broca em plantações comerciais varia. Olha lá, 14%, 60%, 73% e até 96,7%. Então, o pesquisador foi lá e avaliou vários cultivos, né? Então, as perdas em determinadas culturas chegou a 96,7%. Porque uma única borboleta pode colocar ovos em vários frutos. Então, se você perde o controle no momento inicial, no momento mais adequado, e deixa a população da praga crescer, você praticamente perde todos os frutos. A partir do momento que a lagartinha entrou no fruto, acabou. E o controle, pessoal? Qual que é o controle para essa praga? Primeiro, monitoramento do surgimento da inflorescência ao fechamento das últimas flores. No entanto, como você é um empresário de cultivo de abacaxi, ou seja, você está se dedicando à cultura do abacaxi, você está constantemente andando na área, fazendo algum trato culturais, uma adubação, controle de plantas daninhas, uma indução de florescimento, que é outra coisa interessante, pessoal, que eu não comentei aqui, mas existe produto à base de o etrel, o etileno, que a gente aplica para induzir que as plantas floresçam ao mesmo tempo, e produzam ao mesmo tempo. Você tem uma colheita de fruto de forma uniforme. Ou seja, as plantas estão com um ano, por exemplo, 12 meses ou 11 meses, e você quer induzir o florescimento, você aplica essa substância. Claro que lá tem todas as recomendações. Geralmente é o etileno junto com o etrel, junto com o ureia. Tem uma concentraçãozinha de ureia lá que você coloca junto para aplicar, para facilitar a penetração do etrel. E isso faz com que as plantas floresçam ao mesmo tempo. Então ajuda também o quê? No momento de controlar a broca, porque se elas florescem ao mesmo tempo, o controle para todas as plantas vão ocorrer ao mesmo tempo. Você não tem, vou aplicar aqui, tem uns frutos abrindo a flor. Daqui a um tempo, tem outras plantas abrindo a flor. Então você vai aplicar produto, que às vezes tem um residual um pouco mais longo, com frutos que já estão próximos ao amadurecimento, frutos que ainda estão abrindo as flores. Então é importante a uniformização do florescimento, e isso a gente faz à base de indução, né, com produtos, né? A gente tem que saber disso. Em caso de ocorrência, deve fazer pulverizações periódicas até o fechamento da última flor. Então, o momento crítico da ocorrência dessa praga é durante o florescimento. Então, desde o início da abertura da primeira flor até o fechamento da última flor. Então, nesse momento é onde eu intensifico o meu monitoramento, intensifico o meu controle. Então, pessoal, aqui eu coloquei 2 links que vocês podem acessar para você verificar a questão de produtos, né, que podem ser utilizados. Eu coloquei para 2 brocas, a Megarus e a Basalides, né?
Então, nós temos produtos diferentes. Claro que uma geralmente controla a outra, mas como uma surgiu depois, tem menos produto. Estrimon Basales, por exemplo, nós temos aqui os produtos, ó. Beta-ciflutrina, isso aqui vai ser o que? Um piretroide. Deltametrina, também um piretroide, que é o Deciso, mais conhecido, 25EC. Nós temos aqui Bacillus thuringiensis, é o que? Uma bactéria, que é aquela mesma bactéria que é utilizada para a gente ter o milho transgênico, milho BT, soja BT, infinidade de BT da vida. Utilizando essa bactéria também, só que aqui a gente faz a aplicação da bactéria. Plantas transgênicas já carregam no seu DNA a capacidade de produzir a toxina que a bactéria produz, né? O dipel, aqui dipel e dipel, né? Só muda aqui, às vezes, concentração, a forma de aplicação ou a formulação, né? Aqui imunite também é um piretroide. Nós temos carbaril e turicide, que também é biológica a base de Bacillus thuringiensis, muda aqui a empresa, né, que fabrica. Então nós temos produtos biológicos e aí a gente tem que lembrar, viu? Começou a aparecer as lagartixas, vamos dizer, os adultos estiveram começando a aparecer na área, é interessante você fazer a aplicação do bacillus. O bacilo vai ser eficiente quando as lagartas estão em estágio inicial de desenvolvimento. Aí eu posso aplicar, que é um produto biológico. Agora, eu vou aplicar deltametrina, beta-ciflutrina, esses piretroides da vida aqui, você pega o Deciso 25EC, que tem um período residual curto, 4 dias, você aplica para controle muito rápido, tá? Ou seja, mata na hora. Só que tem um porém, isso aqui ele é o que a gente chama de amplo espectro, ele mata tudo, inclusive os inimigos naturais. Então eu tenho que ter uma preocupação muito grande em relação a inimigos naturais. Então nós temos esses produtos aqui que são indicados. Você pode estar acessando esse link, você vai ter o endereço, você pode acessar, que vai cair aqui no AgroLink. No AgroLink tem as recomendações. Se você clicar aqui, vai aparecer a bula do produto. Visualizar, você acessa, tem a bula onde tem todas as recomendações, a dose, intervalo de aplicação, todas as informações necessárias para você fazer a aplicação do produto. Tá? Nós temos também esse outro que é para Estrimon megaros, né? Que ela é mais recente, apesar de causar os maiores danos, mas tem pouco produto que é recomendado. Pouco não, nós temos aqui um que é utilizado para a Teca basales, que é recomendado aqui para Estrimon megaros, a Teca basales, a Estrimon basales, né? Estrimon megaros, nós temos aqui, Imunite, que também é uma cipermetrina, mas aqui é com tiametoxan junto. Esse aqui, Então, nós temos uma mistura de produtos, ou seja, um sistêmico com um contato junto, produto de contato. Então, aqui também é recomendado lá para outra espécie também. Então, aqui só tem uma recomendação. No entanto, pessoal, os produtos biológicos eu posso também estar utilizando para o controle dessa aqui, sem problema nenhum, tá? Apesar de não estar sendo recomendado. Qual que é o problema de recomendado para essa espécie? O problema é que quando eu vou recomendar um produto e ele não é registrado para essa cultura no controle desta praga, se der algum problema, eu não tenho como reclamar. De jeito nenhum. Deu problema, não tem como eu ir lá na empresa e reclamar que o produto causou algum problema. Mas aqueles produtos biológicos eu posso utilizar. E claro, se eu estou fazendo o controle da broca do fruto, independente da espécie que esteja ocorrendo ali, aqueles outros produtos vão fazer efeito aqui também, tá? Lembrando bem, eu estou aplicando, quando eu tenho mistura, eu estou aplicando uma cipermetrina que tem um período residual curto,
mas estou aplicando às vezes um sistêmico que tem um período residual mais longo. Deixa eu clicar aqui em cima, só para vocês verem. Então aqui vai abrir a bula. Produto, está dizendo que aqui o produto é pouco tóxico. Classe ambiental, produto muito perigoso, 2 aqui, né? Inseticida. Ele é de contato e ingestão. Nós temos flubenzuron e alfa-cipermetrina. Alfa-cipermetrina é piretroide. Aí nós temos aqui, ó, um monte de culturas que você pode estar utilizando, e aqui tem a dosagem. Calda, quanto de calda você pode utilizar por hectare, e aqui a dose. Então está lá de 200 a 400 ml por 100 litros de água, que facilita bem. Então a recomendação para as duas já tem aqui, ó, Strimon basalis, Strimon megaris, tá? É a mesma dose. Então você aqui vai ter todas as informações e chega lá no final, você tem aqui, inclusive, o intervalo de aplicação, modo de aplicação, condições meteorológicas, tem todas as informações e a limitação de uso. Então tem todas as informações necessárias para controlar. Outra questão também, pessoal, o pessoal ainda está utilizando, que é a aplicação de alguns produtos granulados na coroa da planta. Tá? Fica um resíduo por um bom tempo controlando as pragas. A gente vai ver para outras pragas, é até mais importante do que para a broca, mas termina afetando a broca também, tá? Principalmente quando ela ataca as mudas, ataca o talo. Então ela ajuda no controle, né? Então, mas a gente vai falar em relação a outras pragas que servem também para broca, para as brocas do fruto. Bem, pessoal, era só isso para essa primeira parte, né, sobre pragas da cultura do abacaxi, e retornaremos em breve com a segunda parte, ou seja, o segundo vídeo falando de outras pragas da cultura do abacaxi. Obrigado, tenham um bom dia.